A nossa segunda doença de hoje é uma doença que causa um impacto significativo nas criações, que é a doença de Marek. Então, é uma doença também presente no mundo inteiro. Na verdade, ela causa uma diversidade de síndromes, né, porque pode se comportar de formas diferentes nas aves. Só que nós temos alguns problemas, porque a doença de Marek ela se confunde com outras infecções também causadas por vírus em aves, como a própria leucose aviária, que tem características muito semelhantes. Então, na maior parte das vezes, vai ficar difícil, clinicamente falando, de você diferenciar essas infecções, né? São necessários testes de diagnóstico específicos, moleculares geralmente, né, para que você consiga diferenciar esses vírus. Mas a doença de Marek, ela ainda continua sendo um dos maiores motivos de queda na produtividade nos aviários no mundo inteiro. Então, ela é uma doença neoplásica, não podemos esquecer essa informação. Caracteriza-se pelo surgimento de neoplasias. Essas neoplasias, elas podem aparecer em diferentes órgãos, como também ela pode aparecer, ser restrita a os nervos, né, os nervos periféricos. E tudo isso vai desencadear sintomas diferentes, né? Por isso que a gente diz que são síndromes diferentes que podem aparecer. E algumas lesões também, como lesões oculares, em alguns casos até cegueira, né? Essas neoplasias elas são resultado da proliferação anormal dos linfócitos T. Então, esses vírus, o vírus da doença de Marek, eles são vírus oncogênicos, né? Eles são indutores da formação de oncogenicidade, de tumorações, tá? Na pele, também podem surgir pequenos tumores nos folículos pilosos dessas aves. Então, né, são manifestações bem variadas. Por que se chama doença de Marek? Porque um pesquisador chamado Josef Marek, médico veterinário, né, em 1907, ele realizou a descrição dessa doença. Então ele descreveu, né, a doença caracterizada por infiltração mononuclear em nervos periféricos de galos, que apresentavam paralisia. Então ele viu que esses animais tinham uma dificuldade, uma paresia, uma dificuldade de locomoção, e realizou a descrição, né, desse infiltrado de células mononucleares, de linfócitos, nesses nervos periféricos. Então aí foi batizada a doença em homenagem a ele, né? Nos anos 60 ficou muito conhecida e caracterizada por linfomas viscerais. Então veja só, é importante que a gente tenha na mente esse panorama, essa mudança no panorama da doença ao longo dos anos. No início dos anos de 1900, ele descreveu que era uma doença mais branda, né, que basicamente estava restrita a essas lesões de nervos periféricos. Nos anos 60 já existia essa outra característica de lesões viscerais, né, de linfomas viscerais. E aí foi quando conseguiu-se realmente observar que essa doença era causada por um herpes vírus. Foi identificado, isolado o herpes vírus a partir dessas lesões. Nos anos 60 ainda foi realizada a atenuação desse vírus e o surgimento da vacina. Então foi um avanço na época, né, no controle da doença, porque foi a primeira vacina efetiva contra câncer, já que é um vírus oncogênico, né? Então, vacinando-se para o vírus, estava se evitando o surgimento de câncer. Então, a primeira vacina para câncer em todas as espécies. Só que, mesmo assim, né, com o passar dos anos, nós temos, inclusive recentemente, nós temos cada vez mais observado o surgimento de cepas cada vez mais virulentas. Então, mesmo havendo vacinas disponíveis, né, todas aquelas estratégias de biossegurança, mesmo assim, o vírus ele tem sofrido mutações. Então, a vacina, embora ela não seja recente, né, mas não é uma vacina perfeita. Né? É uma vacina que tem falhas na sua cobertura. Então, essas falhas na cobertura fazem com que o vírus se perpetue. Ele consegue infectar a ave. Né? Mesmo animais infectados
tendo sintomas mais leves, mas ele consegue infectar. E isso faz com que hajam recombinações, né, ou hajam mutações virais. E nessas mutações e nessas recombinações vão surgindo cepas muito mais virulentas, que muitas vezes são capazes de infectar inclusive os animais que foram vacinados. Então isso é uma pressão, é o que nós chamamos de pressão vacinal ou pressão ambiental, fazendo com que esses agentes, esses patógenos, eles se especializem, né? Eles, lógico, o intuito geral é a perpetuação, é a manutenção desse vírus no ambiente, então ele vai se especializando, criando novos mecanismos para driblar o sistema imunológico desses animais. Então, agora falando um pouquinho sobre o agente, como nós já vimos, ele é um herpes vírus, ele é da família Herpes viridae. Então aqui também facilita bastante, a exemplo da doença anterior. Por se tratar de um herpes vírus, nós vamos sempre ter um mecanismo de atuação, uma dinâmica viral bem parecida dentro desses hospedeiros. Como é que geralmente ocorrem infecções por herpes vírus? Sejam eles humanos, bovinos ou aviários. Vai haver um contato, né, a penetração desse vírus no organismo da ave, no caso aqui, né, da ave. Vai acontecer uma replicação inicial nesse epitélio, nessas células do epitélio por onde o vírus entrou. O vírus, por sua vez, após essa replicação, vai deixando essas células e vai se disseminando pelo tecido. E ele tem uma predileção por células neurológicas, por células nervosas, por neurônios. Então ele encontra aquelas terminações nervosas que ficam localizadas naquele local por onde ele penetrou. E ele invade essas terminações nervosas. Então, a partir desse momento, né, tem-se início a uma nova fase de replicação dessas terminações nervosas, e o vírus ele começa a pular, né, a saltar de um neurônio para outro, chegando até os gânglios nervosos daquele local. Por exemplo, ser humano que tem... existe um herpes virose bem comum em ser humano chamado de herpes simplex. O vírus herpes simplex. Se pega por contato direto, né? Por exemplo, beijo. Então, uma pessoa infectada na fase aguda da doença, né? Quando apresenta lesões, geralmente nos lábios, acaba, através dessas lesões, que são ricas em vírus, né? O vírus chega a uma pessoa sadia, tem esse mecanismo de replicação, ele invade o nervo trigêmeo, que está localizado nas terminações a nível de lábio, de boca, né? De face, e o vírus vai migrando e chegando até os gânglios da base do nervo trigêmeo. E aí acontece o que nós chamamos de latência. O vírus ele entra em período de latência, aquela lesão na boca desaparece e o vírus fica lá latente. Então, quando o ser humano ele tem uma imunossupressão, né, por algum motivo, o que é que acontece? Ocorre uma reativação viral. Então, esse vírus ele vai fazer um movimento contrário. Ele subiu, né, ele fez um movimento ascendente, nervo após nervo, porque nós sabemos que existe um contato, né, das sinapses e ele vai pulando por ali. Então o vírus ele faz um movimento inverso, né, sai dos gânglios e volta geralmente para aquela área por onde ele entrou. E vai se replicando também naquele epitélio, causando novamente as lesões. Então é por isso que um indivíduo infectado com herpes vírus ele não tem cura. A infecção não tem cura. O herpes vírus ele sempre se perpetua para o resto da vida desse animal, para o resto da vida desse ser humano. E isso sempre vai acontecer. Então, depois de um tempo, as lesões regridem novamente, o vírus volta a se tornar latente, dormente nos gânglios. E assim sucessivamente, né, à medida que vai havendo uma imunossupressão, essas lesões elas vão reaparecendo. É assim aqui. Isso acontece do mesmo jeito na doença de Algés, em suíno, que vocês vão ver mais tarde, né, com os outros professores. Então o vírus ele vai tendo essa reativação. E é assim também no caso da doença de Marek. Então a doença ela é causada por um herpes vírus do gênero Mardivírus, que é o Gallide alfa herpes vírus tipo 2. Então esse gênero, né, ele é dividido em 3 espécies. Tá? Existem 3 representantes dentro dessa espécie. O Gallide alfa herpes vírus tipo 2, que é a cepa virulenta
e oncogênica, que causa a doença de Marek em aves, tá? É o chamado sorotipo 1. Existe o Galio alfa herpes vírus tipo 3, que é uma amostra não oncogênica de galinhas, ou seja, o sorotipo 2. A gente não, vamos ver se a gente não confunde, tá? Os sorotipos com a numeração do alfa herpes vírus. Então, o alfa herpes vírus 3, ele também infecta a ave, mas assim, ele só causa infecção, ele não causa lesão, né? Ele não tem esse poder de oncogenicidade. E nós temos o sorotipo 3, que é o Meliagri alfa herpes vírus 1, que antigamente era chamado de HVT ou herpes vírus de Peru. Então, é um herpes vírus específico de Peru, mas que também não é oncogênico. E, inclusive, ele é utilizado para a produção de vacina. Na verdade, os 3 sorotipos são utilizados em diferentes tipos de vacinas. A gente vai falar isso mais à frente. Mas o HVT ele é muito utilizado como vetor, né? São vacinas vetorizadas. Por causa dessa possibilidade. Ele consegue infectar a galinha, a ave, consegue se replicar dentro da ave, mas não causa doença. Então, eles também fazem com que esse vírus se torne um vetor. Produzem vacinas vetorizadas com ele. Manipulam geneticamente, inserindo nele características do sorotipo 1, para que a ave responda a essa infecção. Esse quadro, né, ele foi retirado, inclusive, do artigo que ficou disponível para leitura, e eu achei muito interessante porque ele mostra, por exemplo, a espécie, né, o herpes vírus, o alfa herpes vírus tipo 2, que é o bambambam, o vilão da história aqui. Ele pode ser classificado em diferentes patotipos, né, patótipos. Isso diz respeito a quê? Então, cada patótipo desse, eu sei que vocês lembram agora há pouco que a gente falou que desde que Marek descreveu essa doença lá em 1907, com o passar do tempo, foram havendo o surgimento de novas variantes muito mais virulentas, muito mais oncogênicas. Então, isso diz respeito à classificação sorológica e também genética do vírus. Eles conseguiram agrupar as diferentes estirpes que existem em patótipos diferentes. Então, por exemplo, o patótipo VV+, do vírus da doença de Marek, ele tem uma oncogenicidade nível 3, ou seja, é aquela amostra super virulenta, que é capaz, inclusive, de causar doença em aves que são vacinadas para o que não tem oncogenicidade ou que tem oncogenicidade nível 1 ou 2, né? Então, são patótipos, isso diz respeito à sua patogenicidade. E aqui são as cepas de referência, né? Então, nós temos a espécie sorotipo 1, o sorotipo 2 e o sorotipo 3, que é o de Peru. E como a gente pode observar, tanto o sorotipo 2 quanto o sorotipo 3, eles não são oncogênicos. Então, só para a gente falar, só para a gente lembrar que eles são muito utilizados como cepas vacinais. Esse mapa eu retirei hoje, lá do site da OIE. Se vocês observarem, ele data de 2011. Eu não sei dizer ao certo por que a OIE deixou de registrar os casos de 2011 para cá. Tá? Mas vocês observam claramente que é uma doença extremamente endêmica, inclusive, né, principalmente nas Américas. Rússia também é muito acometida, né, Austrália, mas aqui o Brasil a gente já viu que a doença está presente e com muita intensidade. Então a doença ela causa impactos significativos também no nosso país. Ela está presente no mundo inteiro. Estima-se, né, 1 a 2 bilhões de dólares em prejuízos causados por essa infecção. Né? Por quê? Quais são esses prejuízos? São oriundos de quê? Alto custo com a vacinação, né? Porque todo o processo de vacinação ele implica em custos que são altos. Perda na produtividade. Muitas vezes essa vacinação ela é inefetiva porque existem falhas nas ferramentas de controle, né? Justamente porque há evolução, como nós falamos, dessas cepas mais virulentas. Né? Se desenvolvem vacinas que até um certo momento apresentam eficácia, e aí de uma hora para outra surge um estirpe que não consegue ser protegida, né, por aquela vacina, e até os animais vacinados adoecem. Né? Surge um formato mais virulento daquela infecção. Então, são
tudo isso implica em falhas, em gastos. Estima-se, né, através de trabalhos científicos, um trabalho que data de 2016, que a vacinação, o custo mundial com a vacinação da doença de Marek foi estimado em 301 milhões de reais. Então, olha só que pancada, né? O que representa 8% de todo o mercado de vacina de aves no mundo. Então, é uma doença séria. Eu arriscaria dizer que é uma das infecções aviárias mais sérias que nós temos. Em relação à resistência, nós vimos, né? O vírus é inativado em 10 minutos com o pH 3, ou seja, um pH ácido, ou também com pH extremamente alcalino, pH de 11. Então também tem que se pensar nisso quando se vai escolher algumas substâncias inativadoras, né? Desinfetantes. Sobrevive 2 semanas a 4 graus, 4 dias a 25 graus. Então, olha só, à medida que a temperatura vai caindo, né? 18 dias a 37 e 30 minutos a 56 graus. Então, temperatura de pasteurização, né? Então, se os equipamentos, se as instalações, né? Principalmente equipamentos, forem submetidos à pasteurização, temperatura de pasteurização, vai haver uma inativação das partículas virais. Aqui nós temos também, de uma maneira bem sucinta, como vai ocorrer a patogenia. Então, mais uma vez, partindo do ponto inicial, que é a penetração do vírus no organismo da ave. O que é que vai acontecer, como nós já descrevemos, né? Uma primeira replicação no trato respiratório. Então, o epitélio do trato respiratório ele vai ser colonizado e vai haver uma primeira replicação ali. Então, o vírus ele vai, após essa primeira replicação, né? Ele vai acabar infectando macrófagos que estão presentes, que vão chegando ali naquele processo, naquela reação inflamatória. E aí, através dos macrófagos, o vírus ele pega uma carona e é distribuído pelo organismo. Então, a partir desse momento, né, quando os macrófagos disseminam o vírus no organismo, eles chegam naqueles órgãos que o vírus tem uma certa predileção, que são os órgãos linfóides. Então, do mesmo jeito que acontece essa primeira replicação no epitélio, também vai acontecer agora uma segunda replicação nos órgãos linfóides. E é aí que surge um dos grandes problemas. Com essa replicação nos órgãos linfóides, vai havendo uma imunossupressão nessas aves, porque o vírus ele vai causando uma degradação desses órgãos linfóides. Quais são? Bursa de Fabrícios, que é um órgão linfóide muito importante nas aves, o timo, as tonsilas, tá? Então, todos os tecidos linfóides vão ficar infectados e vai havendo proliferação. E, consequentemente, imunossupressão, e aí a gente sabe quando tem imunossupressão, né, o que acontece. A susceptibilidade para outros patógenos também atuarem. Então, a partir dessa replicação nos tecidos linfóides, os linfócitos T, né, células CD4+, linfócitos T, também infectados, vão mais uma vez fazer uma segunda viremia, fazer uma distribuição desses vírus, que agora, nesse momento, já chegam nos folículos das penas. Então eles começam, existem tecido linfóide também ali na base do folículo da pena, e os vírus começam a se replicar nesse tecido, nesses tecidos linfóides, nessas glândulas linfáticas. Isso é um problema do ponto de vista epidemiológico, porque essa replicação no tecido linfático faz com que esses animais, primeiro, aparecem lesões a nível de folículo piloso, folículo da pena, perdoe. E quando essas penas elas caem, aquela base ela vai estar rica em partículas virais. Então, uma das principais formas de transmissão, fonte de infecção, são aquelas descamações, aquelas penas que acabam caindo no plantel, na cama. E aí, o vírus, ele como é um vírus oncogênico também, né? Ele vai induzindo essa replicação, essa proliferação acelerada dos linfócitos T CD4, formando os famosos linfomas. Então esses linfomas eles vão surgir não só no folículo piloso, no folículo da pena. Eles podem surgir em outros órgãos, principalmente fígado, baço e assim por diante, pulmões, né? Então são
nódulos, que podem ser múltiplos, linfomas, né, que vão surgindo, e aí isso, né, com essa queda de penas, com essa descamação, o vírus ele pode passar para uma outra ave, dando início ao ciclo mais uma vez. Aqui é uma figura representativa da transmissão. Então veja, a partir de uma ave infectada, ela pode passar o vírus para os ovos, pode, no caso da transmissão vertical, né? Transmissão com a ajuda dos vetores, então ácaros vermelhos, o Alfitóbios diaperinos, também que é um inseto, um artrópode muito comum, como a gente falou, né? Embaixo das camas, ele também transmite mecanicamente o vírus. A transmissão horizontal vai ocorrer para pintos, para outras aves, né, que possam ter contato horizontal com essa ave infectada. Então, existem esses diferentes mecanismos por onde o vírus pode ser carreado, para diferentes espécies, né? Então, como a gente viu, ó, não é só ave doméstica, galinha, né? Perus, fazões e outras espécies também de aves, aves migratórias, né, também podem ser acometidas. Aqui é uma imagem mostrando o Alfitóbios diaperinos, né, que é o artrópode. Veja a quantidade, né, desses insetos por baixo. Aqui a cama foi removida e você observa a infestação desses insetos que funcionam como vetores. Então, um controle adequado de insetos é extremamente importante dentro do aviário para também se evitar essa transmissão. Aqui nós temos um pouco da dinâmica viral. Então, quais são os diferentes momentos em que essa situação, né, os mecanismos de atuação do vírus? Imunossupressão. Então, uma semana após o contágio, vai dando-se início a essa fase de imunossupressão, onde vai havendo essa destruição dos linfócitos B na bolsa de Fabrícios. Encefalite. Então, há também uma replicação, né, na bolsa de Fabrícios, que vai suplantar a barreira hematocefálica, chegando ao sistema nervoso central e vai causando manguitos perivasculares, edema, trombose, hemorragias, e isso vai dar início também ao surgimento de alguns problemas neurológicos que a gente vai ver mais à frente. Paralisia dos nervos periféricos. Então, do mesmo jeito que há replicação viral nos tecidos linfóides, formação de linfomas, também há replicação viral, como nós vimos, no sistema nervoso, nas terminações nervosas. E isso vai fazer com que vai afetar diretamente a movimentação dessas aves. Então elas vão ter uma dificuldade de locomoção graças a essa replicação a nível de terminações nervosas, principalmente nas patas. Os linfomas, como a gente já viu, né? A proliferação exacerbada de linfócitos T, linfomas viscerais e cutâneos, e nervos periféricos, e a excreção viral que vai ocorrer ao longo de todo o curso da infecção, né, através de descamação de penas, graças à infecção no folículo piloso, folículo da pena. Bom, a questão dos sinais clínicos vai depender da cepa, como nós vimos lá, né, do patótipo do vírus. Então, aquele patótipo plus, né, VV plus, que é o super hiper master malvadão, é a cepa mais virulenta. Então, o que é que vai ocorrer? Paralisia transitória, graças a essa replicação a nível de terminações nervosas, 2 a 3 semanas após a infecção. Então, essa ave ela vai morrer porque vai deixar de se alimentar, ela não vai poder se locomover adequadamente. Então, vai deixar de se alimentar, vai acabar morrendo por inanição. Não vai ter acesso à água nem à comida. Tremores de cabeça devido à encefalite. Algumas aves podem ter torcicolo também, parecido com a doença de Newcastle, né, onde a ave tem uma torção na cabeça. Neurolinfamatose periférica, que a gente falou, né, essa proliferação nos nervos periféricos, 5 a 6 semanas após a infecção. E aí, aliado a isso, os sintomas gerais seriam a caquexia, a leucopenia progressiva, tumores cutâneos e viscerais também, que vão aparecendo ao longo das semanas. Então, aqui, nessas imagens, nós temos características muito importantes, clinicamente falando, dessa doença, que vão auxiliar muito no diagnóstico. Então, a primeira foto, lá em cima, nós temos o surgimento desses tumores cutâneos,
nos folículos pilosos. Então, cada nódulo, pequeno nódulo desse, né, é um tumor que aparece no folículo da pena, né, folículo piloso. A outra ave do lado, ela apresenta essa posição, né, justamente pela incapacidade de ficar em estação, graças a essa proliferação nos nervos, nas terminações nervosas. E outro sinal bastante interessante são as lesões oculares. Então, as aves infectadas, uma boa parcela delas, apresentam modificações na coloração do globo ocular. A primeira imagem, né, essa imagem mais amarelada, você observa uma ave sadia, e a imagem do lado você observa uma ave infectada com Marek e manchas, né, no globo ocular. Em alguns casos a íris ela muda totalmente de coloração, fica um pouco azulada. Então seria também um indicativo da presença do vírus naquele plantel. Esse vídeo ele mostra a ave com essa paresia, né, por causa da proliferação nas terminações. Vamos ver aqui. Então, claramente você observa que a ave não tem capacidade de ficar em estação, assumindo essa posição. Né? Então, é muito comum, é um sinal muito específico. Então, com base em tudo isso, né, nessas características, nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas para realizar o diagnóstico. Primeiro, diagnóstico clínico. Como é que ele pode ser dado? Então, você vai observar essas paralisias, que podem ser unilaterais ou bilaterais, dependendo da situação. Você vai observar o surgimento dos linfomas, que podem surgir a nível de folículo, ou também linfomas disseminados por diferentes órgãos. Só que aí, gente, é muito importante ter na mente o seguinte, que tudo bem, né? A observação desses linfomas, desses nódulos, desses carcinomas, eles podem ser um forte indicativo da infecção. Mas existem outras doenças, como a própria leucose aviária, que também causam a mesma coisa. Né? Inclusive, no caso da leucose, você às vezes tem massas tumorais tão protuberantes, às vezes elas surgem até naquele tecido linfóide por trás do globo ocular e causam uma protusão no globo ocular da ave. Então, também são massas tumorais significativas, que se assemelham muito com o caso da doença de Marek. Então, como é que você vai fazer essa diferenciação? Essa diferenciação clínica não é possível. Tá? Então, através, por exemplo, do exame histopatológico ou de técnicas moleculares, é que você pode ter um resultado, um diagnóstico definitivo. Tá? Então, como é que vai fazer essa diferenciação histológica? Quando você analisa essas lesões, aquelas que são oriundas de um animal com Marek vão se caracterizar por infiltrados de células linfoblásticas pleomórficas. Então, as células linfoblásticas elas vão ter diferentes formas, né? Vão estar em diferentes formas morfológicas. No caso da leucose linfóide, as células linfoblásticas elas vão ser monomórficas, então elas vão assumir sempre o mesmo formato. Né? Não vai haver essa bagunça, né? esses diferentes formatos. Então, é um dos indicativos, mas eu diria que é importante que você sempre associe com uma outra forma de diagnóstico, se não isolamento viral, por causa dos custos da complexidade, mas uma técnica molecular é bastante indicada, no caso da PCR. Exames sorológicos também podem ser utilizados, mas a gente não pode esquecer que esses exames sorológicos eles têm um valor muito limitado, porque, tudo bem, eles são importantes para você monitorar, por exemplo, um rebanho livre. Né? Aí você vai tentar observar a presença, né, de aves positivas, então indicando que o vírus pode ter chegado ali. Mas os testes sorológicos, unicamente falando, assim, quando são usados isoladamente,
eles não traduzem um resultado muito interessante, porque muitas vezes você tem tanto falso positivos quanto falso negativos. Então não é um teste muito específico, não são testes muito específicos. Mas aí, caso você opte por fazer, também do mesmo jeito. Existem ELISAs, existem testes de imunodifusão em gel de Agar, que podem ser utilizados, mas aí, lembrando sempre, né, fazendo associação com outro teste mais específico e mais sensível. E aí, mais uma vez, a exemplo da primeira infecção, né, as medidas de biosseguridade associados com o protocolo de vacinação são os mais recomendados, além da seleção de animais geneticamente resistentes. Então, mesmo com tudo isso, pessoal, mesmo assim, com todas essas ferramentas, com todas essas possibilidades, a doença de Marek continua sendo como é que eu posso dizer, um gargalo, né, para as criações industriais do mundo todo. Então, não existe um tratamento, por se tratar de uma infecção viral também, e a vacina é a principal estratégia. Então, quando a vacina é utilizada corretamente, né, ela pode atingir uma efetividade superior a 90% em condições comerciais. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer, a vacina, ela, uma vez administrada no plantel, ela não vai induzir a formação de anticorpos neutralizantes, protetores. Tá? Então ela vai impedir o surgimento de lesões das tumorações, mas ela não vai impedir que a ave seja infectada. Então o vírus vai conseguir chegar nas aves, vai conseguir infectar, se replicar nessas aves, causando transtornos mínimos, mas ele vai estar lá. Isso é ruim por quê? Porque com essa multiplicação, né, isso dá margem, isso dá brechas para que hajam recombinações, para que hajam mutações e para que mais tarde haja o surgimento de variantes muito mais patogênicas, muito mais virulentas desse vírus. Aqui nós temos duas situações, né, que a gente vem falando ao longo das nossas doenças, que é na imagem da máquina, né? Seria uma vacinadora em ovo. Então aqui você vê o rapaz colocando a bandeja de ovos. Em algumas máquinas essa entrada ela é automática, né? Existe uma esteira. Todas essas mangueiras que a gente vê ali, né? Elas estão interligadas com uma bolsa onde está contida a vacina e tem agulhas ali, né? Existe todo um sistema de identificação automatizado, então a máquina vai observar na bandeja aonde estão os ovos e vai fazer essa inoculação, essa grade, ela baixa, né, e os ovos eles são perfurados, são penetrados pela agulha e a vacina é dispersada. Então esses pintos aos 18 dias de vida são sensibilizados com a vacina. Então é um método muito legal, né? E aqui também mostrando a vacinação dos pintinhos de um dia. Essa máquina ela tem uma pequena agulha aqui próximo à mão do vacinador e ela perfura o pintinho aqui no espaço occipital. Tá? Então tem suas vantagens porque vai imunizar as aves muito mais cedo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que isso causa um estresse considerável. Então tudo isso vai se repercutir muitas vezes em digamos assim, um desenvolvimento de proteção muito mais aquém, comparando-se com a vacinação em ovo. Tá? Então a gente não pode esquecer também que aqui estão disponíveis outros tipos de vacinas, como as próprias vacinas vetorizadas. Então, como a gente viu, né, se utiliza cepas atenuadas, daqueles 3 sorotipos. Né? Nós temos vacinas que usam as cepas atenuadas e não oncogênicas. Então, são vários os tipos de vacinas disponíveis de MAR-de-vírus. Por exemplo, as amostras utilizadas são do sorotipo 2 e 3. Como a gente viu lá no começo, né, o herpes vírus de Peru e o herpes vírus tipo 3, que não são oncogênicos. A amostra do sorotipo 1, né, que é o alfa herpes vírus tipo 2, essa amostra específica, a Rispens CVI 988, ela é uma amostra que hoje é tida como a amostra padrão ouro para vacinação.
ela é atenuada. Por quê? Que seria o padrão ouro? Porque essa cepa vacinal, ela tem quase que 98% de identidade com aquela cepa super virulenta, com aquele patótipo super virulento do herpes vírus da doença de Marek. Tá? E ela é atenuada. Então, quando se utiliza a vacina constituída por essa cepa, por essa estirpe, ela vai causar uma proteção muito superior para aquele patótipo mais virulento. Tá? Inclusive, é uma infecção, uma proteção superior à das outras vacinas que usam os outros sorotipos. Tá? Então, são várias, inclusive no mercado brasileiro, estão disponíveis também, além das vacinas vetorizadas, que utilizam o sorotipo do Peru. Aquele que não é patogênico para a ave, né? Como a gente falou, manipulação, ele vai expressar características do vírus tipo 2. Então, existe sim disponíveis uma gama de vacinas. Só que, mais uma vez, batendo na tecla para a gente encerrar. Mesmo com essa quantidade, com essa variedade enorme de vacinas, essas vacinas elas não são totalmente eficazes. Então, pesquisas hoje buscam cada vez mais a detecção, a elaboração de uma vacina muito mais eficaz. E isso talvez nos próximos anos nós tenhamos. Então, a utilização dessas vacinas, conforme a gente pode observar na imagem, né? São vacinas tidas como imperfeitas, porque elas não vão impedir que o animal se infecte. Então, sempre vão haver animais protegidos, mas vão haver animais onde o vírus continua se replicando. Então, isso dá margem, como a gente consegue ver nesse esquema, né, aqui de baixo, que os vírus que sobrevivem, que se replicam nessas aves, inclusive os vírus vacinais, eles podem, né, por algum mecanismo não muito bem claro até o momento, mutarem, né, e se transformarem em variantes mais virulentas, que é isso que a gente tem observado na prática. Tá? Então, a vacina é o mais indicado, mas, ao mesmo tempo, né, abre brechas para essa situação.